Nós vamos reiniciar. Convidamos agora a psicóloga Marli de Souza Galvão para tratar do tema proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa, que é o eixo 3 dessa conferência. Só apresentar a senhora aqui. Ela tem um currículo bastante extenso, graças a Deus. Marli Galvão é psicóloga, especialista em gerontologia e cuidados paliativos, atuou por mais de 15 anos na Assistência Social de Campinas, foi conselheira municipal da pessoa idosa na cidade, é coordenadora de instituição de longa permanência para idosos. Foi? Não sou mais. Ok. E participou também de comissões de instituições de longa permanência para idosos. Ministra formações e presta supervisão técnica de cuidadores profissionais da rede socioassistencial. É fundadora do Conexão Envelhecer com S, o C, tá? Onde realiza atendimentos clínicos, domiciliares e coordena o grupo Mentes Ativas, com foco em oficinas de estimulação cognitiva e cuidado com a mente para o público a partir dos 50 anos de idade. Por favor, Marli. Bastante coisa, né? Bastante coisa, graças a Deus. Parabéns. Que Deus me dê muita saúde e sabedoria para continuar. Amém. Boa tarde a todos, né? Independente de tudo isso que ele falou, do meu currículo, eu sou um ser humano, como todos vocês aqui, também em processo de envelhecimento, não tenho ainda 60 anos mais, estou aí numa beirinha para 47, sou mãe de um menino de 31 anos, sou mãe de uma mocinha de 13 anos e de a raspinha do tacho de 6. Acredito e luto por um envelhecimento sadio, saudável, com autonomia, com garantias de direito. Então, quando ele menciona no meu currículo tudo que eu já fiz voltado para a área do envelhecimento, é por acreditar, mais do que acreditar, lutar pelos direitos das pessoas idosas. Por quê? Hoje, quase ali com 47 anos, mas quando eu tiver os meus 60, 70, 80, oxalá, eu quero que tenha políticas públicas de verdade, que funcionem. Porque quando a gente fala de política pública, ela tem que funcionar, não só estar lá bonito no papel para gringo ver. Porque é o que a gente vê muito por aí. E não, eu quero que tenha política pública boa, de qualidade, para que se eu precisar, eu vá lá ter os meus direitos garantidos. Política pública não é caridade, é direito. Nós pagamos impostos, vocês pagam impostos, não é? Então tem que existir. Viu que eu sou bem polemiquinha, né? Mas eu vou tentar não ser muita, senão... Bora lá, deixa eu ver se está funcionando o meu negócio. Tá. Eu vou falar com vocês sobre proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa, que é o eixo 3. Infelizmente, existem ainda, está aumentando, vocês vão ver lá na frente, muitos casos de violência, muitas denúncias contra a pessoa idosa. E esse eixo, ele é extremamente importante para que vocês entendam o que são essas violências, como elas acontecem. Muitos de vocês aqui podem até se identificar, tipo, opa, eu já passei por isso aí, nem sabia que isso era uma violência. Porque muitas vezes a gente acha que a violência é só quando machuca, né? Só não, né? Pelo amor de Deus. Mas é quando você vê uma pessoa com hematoma no rosto, uma escoriação, nossa, sofreu violência. Mas violência não é só isso. Então é muito importante o que nós vamos falar aqui, para que vocês pensem amanhã em propostas para levar para o estadual, para o nacional, para o municipal aqui. Olha, nós temos que acabar com essa violência, ok? Ou amenizar.
E não dá, né, para começar a falar desse tema sem falar sobre a realidade da população mundial, brasileira, valiense, que envelhece. E quando a gente fala sobre o envelhecimento, olha a pirâmide como ela está. Antes, aqui embaixo, ó, era só criança, adolescente, ela era larga. Por quê? Porque éramos um país jovem. Então, nós tínhamos mais crianças e adolescentes. Não é a nossa realidade. Olha a pirâmide invertendo. Olha aqui quantas pessoas, idade mediana da população, 35, 40, 50, olha aqui quantas pessoas já estão na fase dos 70, 80, 90. Essa pirâmide, ela inverteu. E isso não é sobre o futuro. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. E quando o país envelhece, quando a nossa cidade envelhece, muito mais ainda a gente tem que pensar como que nós estamos pensando esse envelhecimento, como que nós estamos vivendo esse envelhecimento. Esse envelhecimento ele está sendo respeitado? Tem política pública de verdade, vocês vão ouvir eu falar muito disso, porque às vezes eu vejo política pública de mentira. Estou falando de 15 anos na luta aí, não na cidade de Valinhos, a minha trajetória profissional foi toda em Campinas, e eu vejo muita política pública de mentira. E a gente precisa falar sobre isso. E esses dados, né, populacionais, já foi dito, eu não vou me estender muito, 8 bilhões de habitantes no mundo. 8 bilhões indo para 9 bilhões de habitantes. E quando a gente olha para este número, 1 bilhão e 100 milhões no mundo, tá bom? Mundial, são pessoas com 60 anos ou mais. É muita gente no mundo. Aí a gente vem para o Brasil. Brasil hoje, nós temos 215 milhões de habitantes, sendo que 34 milhões no Brasil são pessoas com 60 anos ou mais. Olha a pirâmide, né, crescendo para o envelhecimento. Campinas, região metropolitana, salvo engano, 20 cidades, né, fazem parte da região metropolitana. 500, acabou? Acabou. Legal. 500 mil pessoas, 60 anos mais, aqui do nosso ladinho, nós fazemos parte. Valinhos, eu estava com um dado de 17 mil pessoas e hoje o professor Zeno atualizou, corri lá nos slides, atuei 24 mil pessoas com 60 anos ou mais. É pouca, gente? Quando a gente olha para Valinhos, 24 mil pessoas idosas, pessoas 60 anos, mas não é, gente. Um de cada 5. É sério o negócio, é sério, a gente precisa falar sobre isso. E será que nós estamos cuidando bem da nossa população idosa? 24 mil pessoas, 60 anos mais na cidade de Valinhos. Vamos focar aqui, não vamos olhar para o Brasil, para o todo, não. Vamos focar aqui. Onde estão esses idosos? Alguém sabe? 24 mil pessoas idosas em Valinhos. Onde estão esses idosos? Temos alguns aqui, que bom, graças a Deus, eu fico feliz de ver idosos participantes, ativos, buscando melhorar, né, a cidade, garantir os seus direitos, trabalhar a mente, porque o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão ganhando reserva cognitiva, para quando chegar lá nos 90 anos, tá, nossa, que bom, eu lembro do que eu fiz, eu participei, eu contribuí. Reserva cognitiva, adoro trabalhar com isso. Mas aonde estão esses idosos? Será que desses 24 mil idosos aqui de Valinhos, vocês 60 anos mais que estão presentes aqui agora, será que todos estão assim, felizes, tirando foto, convivendo, né? Olha ali que legal. Fortalecimento de vínculos isso aqui.
afeto, amizade, ou eles estão tristes, em isolamento social, com depressão, angústia. Ou onde estão esses idosos? Onde estão esses idosos? 24 mil galinhos. Eles estão trabalhando, como esse senhor aqui, está ativo, conseguindo trabalhar, levar dinheiro para casa, se alimentar direitinho, ter qualidade de vida, ou ele está ou os idosos de Valinhos estão em situação de rua. Tem, não tem? Com certeza. Por que será que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com violência? Vocês vão saber. Onde estão os idosos de Valinhos? 24 mil. Estão nas clínicas em ILPIs, estão em clínicas que são cofinanciadas pelo poder público, que tem minimamente ou é para ter uma fiscalização, uma equipe preparada. Ou existem idosos aqui em Valinhos que estão em clínicas clandestinas, sofrendo os maus tratos. Onde estão esses idosos? Nossos idosos têm família? Os idosos aqui de Valinhos têm uma família que cuida, que é uma rede de apoio. Às vezes tem família, mas a família não cuida. Às vezes não tem ninguém, não é? E quando nós não sabemos aonde estão os nossos idosos, os 24 mil, que nós não temos uma noção do que eles estão fazendo, se eles estão em clínicas, se eles estão trabalhando, se eles têm atividades para fazer onde eles moram, se eles conseguem vir aqui no CCI fazer a atividade que tanto tem aqui. Nós estamos falando de violência. Como que eu vou propor política pública se eu não sei quem são os meus idosos? E o que eles estão fazendo? O que eles precisam? Vocês conseguem entender? Que isso é uma violência? É uma violência não saber. Eu não sei quantos idosos na minha cidade estão vivendo em vulnerabilidade social. Não tem medicação, não tem o que comer. É uma violência, só que é uma violência que ela não tá, ela é sutil, ela é muito mascarada. Entende? E quem não enxerga os seus idosos, não planeja para eles. E quem não planeja, contribui para o abandono. Se eu não planejo, eu estou abandonando também. Ou eu planejo com o que eu acho, eu acho que os idosos estão precisando disso para Valinhos. Não é achismo. Política pública não é achismo. Não adianta eu criar uma política pública que o idoso não consiga chegar lá. Não é. Aí é aquela política pública que eu falo que é para gringo ver. Quem se lembra deste caso do idoso que foi levado pela prima no banco, porque ela estava ajudando o idoso, o tio, né? O tio dela. Quem lembra desse caso aqui, ó? Saiu na CNN Brasil, na Veja, notícias na UOL, notícias no mundo todo, né? Aquele idoso já morto, infelizmente, foi fazer empréstimo. Não, ela estava ajudando o tio, gente. Ai, que vocês são maldosos, eu estava ajudando. Ela nem sabia que o coitado tinha falecido. Todo mundo lembra desse caso, não lembra? E foi o primeiro que aconteceu aqui no Brasil? Será que foi o primeiro caso que aconteceu? Esse é um tipo de violência escancarada. Escancarada, sai nas mídias, todo mundo vê, é comentado. Mas, meus amores, existem milhares de violências sutis que acontecem todos os dias com as pessoas idosas e não sai na mídia, as pessoas não percebem e todos os dias nós aqui conversando, tem algum idoso neste exato momento aqui em Valinhos sofrendo uma violência.
E quando eu falo de sofrer uma violência, não estou dizendo necessariamente que esse idoso, essa pessoa idosa está sendo espancada, por exemplo. Não é sobre isso. É sobre essa violência sutil, que ninguém percebe. Até ameaçada, né? Ameaça é uma violência psicológica? Eu sempre estou passando por isso. Olha, precisa buscar, né? Precisa buscar auxílio para isso, não pode se calar. Mas lá no Estatuto do Idoso, no artigo 4, no 4º artigo, fala: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Tem uma lei que protege esse idoso. Mas, mesmo tendo uma lei que protege, as violências acontecem de maneiras assim escancaradas, e muitas vezes o próprio poder público faz vista grossa disso. A própria sociedade faz vista grossa. Porque na ausência da família, nós somos responsáveis pelas pessoas 60 anos mais. É a família, é o Estado, é a sociedade. Não é só uma pessoa, não é só um órgão que olha para a pessoa idosa. Todos nós somos responsáveis. E muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, na loucura que o mundo está hoje, a gente não observa, ou a gente não dá a devida importância. A gente também omite muitas vezes. E dentre os tipos de violência, as mais comuns são a violência física, a psicológica, que é gravíssima, todas são, mas a psicológica traz um dano assim horrível para esse ser. A negligência, a violência institucional, o abuso financeiro, a violência patrimonial, a violência sexual. Nossa, Marli, tem idoso que sofre violência sexual? Ou se tem. E a discriminação. Mas lá no Estatuto também está dizendo no seu artigo 19: os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos serão obrigatoriamente comunicados ao Ministério Público, à autoridade policial, ao Conselho do Idoso ou aos órgãos de proteção. Tem uma lei que fala: se eu ver um idoso sofrer qualquer uma desses tipos de violência, eu tenho que acionar, tenho Disque 100, eu posso ir lá no conselho fazer minha denúncia, eu posso procurar um órgão da prefeitura, eu não posso me calar, porque tem uma lei que fala que isso tem que acontecer. E alguns dados sobre essa violência, e aí no Brasil, que assusta demais, né, por meio do Disque 100, é o aumento das violências. De 2022 até o ano passado, teve um aumento significativo de denúncias do Disque 100. 19.764 denúncias em 2022. Passa-se um ano, olha o quanto que aumentou. 33 mil denúncias, 33.546 denúncias. E o ano passado, gente, pertinho de nós, porque nós só estamos no mês de maio, 42.995 denúncias de violência contra a pessoa idosa. Isso é muito sério, isso é muito grave. E só aumenta. Não é algo que a gente percebe de um ano para o outro, que as porcentagens têm um aumento, mas não é tanto. É gritante. São muitos casos que estão sendo registrados. E quando esse número aqui de... Bom, agora eu perdi o negócio, peraí, gente. A pessoa e a tecnologia. Passei tudo, gente. Aqui. Quando vem do ano passado 42 mil denúncias dessas violências, vocês podem estar pensando: mas foi o ano todo de 2024 que chegou a 42 mil denúncias? Gente, foram em 3 meses. Os 3 primeiros meses, professor.
É muita coisa. E esse dado, ele vem da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. É uma base de dados oficial. Se em 3 meses de 2024 nós tínhamos 42 mil denúncias, imagine quando chegou em dezembro. E o que fizeram com essas denúncias, né? Que providências foram tomadas? E dessas 42 mil, as denúncias que mais chegaram no Disque 100 e que chegam até hoje são a de negligência. 17,51% de denúncias falando que a pessoa idosa está passando por algum tipo de negligência. Negligência é quando o idoso precisa de cuidados, ele não recebe o seu cuidado básico. Básico, alimentação, é o cuidado, é a medicação na hora certa, ou a medicação que deve ter lá no centro de saúde ou na UBS que ele frequenta. É negligência. E muitas vezes essa negligência ela vem do próprio Estado. Como eu disse para vocês, é sutil. Ninguém foi lá bater no idoso. Omitiu. Vai buscar uma medicação e não tem, uma negligência. Eu preciso do remédio de pressão alta e por algum, sei lá o que aconteceu, não está na farmácia, esse idoso não pode sofrer a consequência de ficar sem a medicação dele, porque muitas vezes ele não tem dinheiro para comprar. E esse tipo de negligência não é a família. A família às vezes falta com a medicação, com a higiene, que é sim algo que a gente tem que olhar. Mas é quando o Estado omite, é muito mais grave. A violência ela muda de rosto. Não é mais a família que está negligenciando, é o Estado. Mas a violência ela continua ali, gritando. Depois do Disque Denúncia, vem falar dos riscos à saúde. 14,7% do Disque 100 disseram que quando o idoso é colocado em lugar de situações que podem prejudicar diretamente a sua saúde física ou mental, nós estamos falando de violência de risco à saúde. O idoso, quando ele fica, por um exemplo, acamado, num local onde ele não tem uma ventilação adequada, um lugar adequado para ele estar, o que acontece com a questão de saúde dele? Agrava. Está num lugar onde tem mofo, não dão comida para ele no horário que ele precisa. O idoso é diabético, tem algumas alimentações que ele não pode comer, mas a família oferece. Tudo isso causa risco à saúde dele. Então lá no Disque 100, pessoas, que bom que as pessoas estão denunciando, ligaram e falaram, olha, tem um idoso aqui, perto da minha casa, não sei aonde, que está vivendo em situação que a saúde física dele e a saúde também mental está prejudicada. A violência psicológica, 12,89, foi também uma das denúncias que mais aparecem no Disque 100. E o que é essa violência psicológica? É quando a pessoa idosa sofre violência emocional constante, gritos, ameaça, xingamento, abandono. Alguém aqui já passou por isso? Descaso. É sutil. E todo dia, neste exato momento, infelizmente, tem alguma pessoa com 60 anos ou mais sofrendo esse tipo de violência. E a violência psicológica, ela não vai deixar marcas no corpo da pessoa. Ela deixa marcas na alma. É na alma, é no ser. É quando essa pessoa é desvalorizada. É quando essa pessoa ela é colocada em situações vexatórias. É quando ela vai falar e alguém fala assim, ah, mas esse daí tá gagá. E aquela violência psicológica disfarçada de proteção. Ah, a mãe, deixa ela aí mesmo. Ela não pode sair que ela cai. É melhor ela ficar assistindo televisão. Aí fica a mãe lá o dia inteiro na frente da televisão. Mas eu estou cuidando. Como que será
que se sente essa pessoa? Como que será que fica o emocional dessa pessoa? De ver que uma terceira pessoa está decidindo se ela pode ir ou não, em vez de propor atitudes e oportunidades para que essa pessoa que está com problema de queda, que seja, proporcionar para ela que ela vá. De que jeito? Tem que pensar, porque o país está envelhecendo. Eu não posso falar, fique em casa assistindo televisão. Isso é violência, isso mexe com, não só com o psicológico, mas acaba sendo uma tortura mental para esse ser. E acontece, infelizmente, né? Tanto que é uma das denúncias que mais aparecem. E quando a violência psicológica do Estado? Alguém tem ideia de quando o poder público, o Estado, um hospital, um centro de saúde, a gente está falando disso, quando é que acontece uma violência psicológica nesses lugares? Alguém tem noção? Quer dar um exemplo? Quando você fica lá de manhã, de 7 horas da manhã até 4 da tarde, num posto de saúde e não é atendida. Isso é violência. Isso é uma violência. Perfeito. Quando eu estou reivindicando que eu preciso de uma data, porque eu preciso fazer uma cirurgia, e eu chego lá na UBS, ou eu chego aonde tem que chegar para ver isso, e a pessoa fala, de novo a senhora aqui, dona Maria, eu já falei que eu não sei quando que a senhora vai fazer essa cirurgia. Está na fila de espera. Vai andar no parque, vai cuidar de neto. Gente, e acontece, elas falam. Oi? Vai fazer tricô. Meu Deus do céu, como se, né, a pessoa fez 60 anos, é só tricô que ela pode fazer, ela não pode fazer outra coisa, né? Ela tem que... Ela está condenada a fazer tricô, sua condenação. Isso. Pois é, e isso é uma violência. E que o próprio Estado faz com a pessoa idosa, porque nós sabemos que a violência, ela acontece em sua maioria nos domicílios, com certeza. Mas a gente não pode ficar cego para as violências que o Estado comete contra a pessoa idosa. Não podemos. Porque se a gente quer propor políticas e quer melhorar e quer fortalecer o conselho e quer que vocês tenham os direitos de vocês garantidos, a gente tem que falar, olha, eu não estou te desrespeitando e eu não admito que você fale assim comigo, porque eu conheço os meus direitos e eu aprendi lá na conferência da pessoa idosa que o jeito que você está falando comigo é uma violência psicológica e eu não vou permitir. É se empoderar. É se empoderar daquilo que vocês não podem baixar a cabeça. Eu sei que causa angústia, muitas vezes a pessoa fica sem chão, não, mas respira fundo e devolve. Porque isso não pode acontecer. Não devemos deixar acontecer, seja em que lugar for. A outra violência mais denunciada no Disque 100 foi a física, né, que inclui a violência física, o abuso verbal e a negligência grave, geralmente visível no corpo, né, aquela violência aqui que a gente vê no corpo e no comportamento do idoso. A dor do corpo certamente passa, mas a dor da agressão nunca mais. Quantos idosos estão por aí? Até mesmo, né, voltando aqui para Valinhos, nós temos 24 mil idosos. Será que desses 24 mil, quantos não estão neste momento passando por esse tipo de violência aí? Tem. E que o município nem sabe, mas não sabe por quê. Porque precisa investir, porque precisa fazer pesquisa, porque precisa saber onde que esse idoso está. Precisa olhar, porque a gente não está falando não tem, é o descaso, mas a gente está aqui para brigar, entre aspas, brigar num bom termo, para poder provocar e falar, nós queremos os nossos direitos garantidos. E ainda escuta, acessar nos escombros.
Perdão. Você está no desconto. Nos descontos? Você já viveu demais. Misericórdia. Mas tá na hora extra, né? Eu já ouvi algumas falas como essa. Ou então você nem vota mais, né? Ou tá tirando oxigênio da gente. Misericórdia, não. Mas tem que responder na lata. Na lata. O pessoal tem o respeito. E a violência patrimonial, 5,72%, que é um tipo específico de abuso financeiro, né? Que envolve, por exemplo, aquele caso lá da sobrinha que foi levar o idoso. Isso é uma violência patrimonial, né? Quando você falsifica, frauda um documento para poder ficar com o bem da pessoa idosa, isso é uma violência patrimonial. Ela é muito... ela esbarra muito parecida com a violência financeira. Só que a violência financeira, a gente observa ao longo, né, trabalhando com violência contra a pessoa idosa, eu observava que ela vinha mais como a família, né, sempre, na maioria das vezes a família, mas ela vem com um cunho mais psicológico. Então é aquele neto que se aproveita da fragilidade da avó, tipo, ai vó, se a senhora não comprar aquele tênis que eu quero, eu não vou vir mais ver a senhora. É aquele filho que, olha mãe, se você não fizer um empréstimo para eu poder trocar de carro ou reformar minha casa, eu não vou mais deixar os seus netos virem aqui te ver. Isso acontece, é falado igual eu estou falando para vocês, porque eu já atendi. Não, ela já viu, eu já atendi ao longo de 15 anos aí, e é muito que isso acontece. Né? Então, a patrimonial, a violência patrimonial e a financeira, elas estão ali juntinhas. E acontece muito, né? Agora até o Estado deu para roubar os idosos, né, gente? Posso contar um exemplo recente desse caso? Eu vou contar só um exemplo recente que eu fui consultada, embora eu não advogue nessa área, que eu vou compartilhar com vocês. Existe uma quadrilha que ela está especializada em abordar mulheres idosas como se fosse um namorado mesmo, e essas mulheres idosas levam para suas casas, e esse caso específico é de uma tia de uma ex-professora minha, e ela colocou apartamento no nome do cara, deu carro, teve relação sexual e era tudo sangue na cama, a empregada contando, e eles precisaram intervir, tá fazendo a interdição dela agora, e quando chamaram a polícia pegou esse cara dentro do apartamento, ele já tinha mandado de prisão, e a polícia que contou que é uma quadrilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho uma cliente dessa natureza também, esse tipo de crime. Ele fez ela acreditar que ele era o Elon Musk. E ela se apaixonou perdidamente por ele. E ela criou uma patologia. Foi necessário a intervenção do Ministério Público para uma internação obrigatória. Ela está internada. Obrigada pela contribuição. Eu acabei de receber, faz 1h30, um áudio, algo bem dentro disso que você está colocando, onde família, filhos não se entendem em relação a quem cuida da mãe, quem cuida do pai, um joga tudo nas costas do outro, né? E envolvendo dinheiro, muito dinheiro, e esse tipo de ameaça no meio, senão não vai, e se molhando. Acabei de receber aqui, faz o que, 1h30 agora, chegou hoje. Infelizmente, tá vendo? Nós aqui 1h30 e o professor Zeno acabou de receber uma denúncia dessa. Então, assim, imagina uma hora dessa no Disque 100 também, o quanto que não tem. É um absurdo, não dá pra gente negligenciar tudo isso, né? E por que tudo isso acontece, né, gente? Por que acontece tantas violências? Por que acontece tanto abandono, tanta violência financeira, psicológica, patrimonial, física, mental? Por que acontece tudo isso num país que está aí
a pirâmide virou, o país está envelhecendo, as cidades estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo e tudo isso acontece e parece que não melhora. Não existe uma única causa. Eu sou psicóloga também, trabalhei muitos anos em atendimento à família, a orientação dos pais por conta dos filhos, e eu sempre dizia uma coisa: não bata no teu filho, porque quando você for idoso, ele vai bater em você. E dito e feito, o que acontece é que filhos agredidos, adultos agressores. Muito obrigada, muito boa a contribuição da senhora, porque muitas dessas violências vêm já de geração, são violências transgeracionais. Muitas, mas muitas mesmo. Isso não significa que a gente tem que se calar, não é para fazer nada, então hoje o idoso apanha porque ele foi um agressor lá. Não significa que a gente não é a favor de forma alguma que isso aconteça. Mas algo precisa ser feito para quê? Para que esses netos hoje que estão vendo seus pais agredirem os avós não sejam no futuro agressores. Então, quando a gente fala das violências, por isso que não é só uma coisa que determina, são várias, né? As violências num todo, né? Contra a pessoa idosa ou até mesmo contra a criança, ela é multifatorial. Tem várias coisas que acontecem e que trazem, que causam as violências. Então tem as causas que são sociais e econômicas. Quantas pessoas, quantos filhos olha, eu repito, eu não estou defendendo e não estou falando que é correto, mas quantos filhos fazem empréstimos para os pais, né, em nome dos pais, vem a violência aí financeira, porque não tem o que comer também. Eu já atendi casos assim, dentro da política de assistência social lá em Campinas, que não foram poucos os casos. Por quê? Porque nós estamos falando de causas sociais e econômicas. Sabe quando o filho olha e ele não tem mais o que fazer, e ele precisa comprar o remédio, ou ele precisa colocar o que comer dentro de casa, porque ele também está desempregado, e a única possibilidade que ele viu naquele momento é de ir lá e fazer um empréstimo no nome da mãe, conversando com a mãe muitas vezes. Às vezes não, mãe, eu fui lá e fiz porque a gente precisava comer. Não é, né, o 100% assim, não, mas acontece, a gente também precisa olhar para isso. É a mesma coisa quando um filho coloca os seus pais numa instituição de longa permanência para idosos e a sociedade cai em cima matando. Olha lá, ó, abandonou o velho, que é isso que a gente escuta, numa clínica. Calma, gente, calma, porque tem casos que, graças a Deus, antes de eu trabalhar nessa área do envelhecimento, eu tinha muito julgamento com as clínicas de longa permanência para idosos, mas eu julgava pesado. Depois a vida vai ensinando para a gente sempre está aprendendo, graças a Deus. Aí eu comecei a estudar e a trabalhar com isso. Quantos relatórios, eu falei assim, olha, esse mundo dá volta, hein, Merli? Quantos relatórios eu já fiz para o Ministério Público solicitando urgente que aquela pessoa idosa fosse para uma instituição de longa permanência, e aí eu brigava com o poder público lá de Campinas, porque não tinha vagas, e eu falava, precisa, junto com a assistente social e a equipe multi que trabalhava comigo. Porque muitas vezes é neste lugar que essa pessoa vai estar protegida sim, porque ela pode estar dentro de casa vivendo violências, não só física, mas psicológica, emocional, financeira, porque tem um filho que é dependente químico, que não consegue fazer um tratamento, ou muitas vezes é um cuidador, uma filha que tem um transtorno mental grave e que bate na pessoa idosa. Tudo isso acontece. Então não é só uma causa. Quando um idoso vai muitas vezes para uma instituição de longa permanência e muitas pessoas ficam, ai meu Deus, olha só, aquilo ali é o que está salvando a vida dele, que bom que tem.
Mas cabe a nós, cabe ao poder público, ao conselho, fiscalizar aonde é que essa pessoa idosa está, como que está sendo o acompanhamento, o atendimento e o cuidado dela. Isso sim, também faz parte do conselho e que também está dentro do que a gente fala de proteção da violência, porque também existem, né, infelizmente, instituições e instituições, principalmente quando é particular. Aí tem que ficar mais de olho ainda, porque muitas vezes é uma sobrecarga de pessoas ali, são funcionários cansados, estressados, sobrecarregados e que acabam causando de violência também, se não física, mas psicológica, e eu já vi isso acontecer. Causas culturais, né, simbólicas, né, o idadismo. Nossa, a senhora não tem idade mais para isso. Isso é uma violência. Nossa, vai passar batom? Para que passar batom? Quer dizer, então, fez 60, 70, 80 anos, não pode mais passar batom. Uma outra coisa que a gente faz e que é uma violência, a gente não percebe. E aí cabe até para nós refletirmos. Quem aqui faz atividade física? Quem aqui não é 60 mais e faz atividade física? Vai na academia? Sei lá, academia, vocês vão? Tá. Esqueci seu nome já. A Cláudia falou no início da palestra dela que ela tem 41 anos e ela vai na academia, tá bom? Então, eu vou chegar na Cláudia agora, prestem atenção. Ela acabou de chegar na academia, tá? Ela tá assim com os pezinhos dela, ó. Aí eu cheguei. Ai, que bonitinha, ela faz academia. Ai, que bonitinha. Você viu ela? Ai, ela é minha amiga. Que bonitinha, a Cláudia fazendo academia. Não é bonitinha? Não, mas aí ela tem 41 anos, faz academia. Alguém fala que você é bonitinha? Olha que bonitinha, fazendo academia. Não? Por que quando a gente vê uma pessoa idosa fazendo alguma coisa que a gente julga, entre aspas, diferente, a gente acha bonitinho? Mas não é nem porque que está fazendo, é o jeito que trata. Infantiliza. Desqualifica. Por que o idoso de 70 anos que faz academia, 80 anos, ele é bonitinho? Ele é uma pessoa idosa fazendo uma atividade física e ele tem que ser respeitado, ele não tem que ser bonitinho. Olha como que a gente desqualifica e violenta sem saber que está violentando. Porque, gente, vamos combinar. Eu tenho 46 anos. Se Deus quiser, eu quero chegar aos 90, 100, se Deus me permitir. Aí eu tô lá na academia com meus 80 anos. Se alguém chegar pra mim que bonitinha, vai tomar uma. Bonitinha por quê? Porque eu tenho 80 anos e estou fazendo atividade física. Então eu com 47 hoje, 46, vou na academia, eu não sou bonitinha, eu sou feinha. Vocês percebem que isso é uma violência? É uma violência. Queria só fazer uma colocação. Nós temos leis, nós temos instituições, nós temos programas, projetos e a violência continua. Por quê? Ao meu ver, começa pela não aceitação do meu envelhecimento. Na medida que eu não me aceito, por que os outros vão me aceitar? Na medida que eu não faço, por que os outros vão fazer comigo? Eu não sou velha, está tudo em ordem comigo. Então, qual é o problema? E na medida que eu não aceito envelhecer, como é que no meu convívio, nas pessoas próximas, qual é a relação? Porque passa pela educação, pelo convívio, pela atenção com o outro, e isso você desenvolve no caminhar. Lá na frente alguém tem problema financeiro, mas se a gente tem uma relação equilibrada, eu vou aprender
a lidar com o meu dinheiro dentro da minha casa. Então, como é que eu vou fazer empréstimo? É um exercício de vida. E na medida que as pessoas não fazem esse exercício de vida, nós vamos continuar tendo lei, fazendo blá blá blá, porque a coisa acontece na casa do indivíduo. E a formação é o caminho de cada um. E nós vivemos num país que o princípio é: eu me dou bem, você que se dane. E o bonito é ser jovem, né? É aquela eterna juventude utópica, né? Então, não aceitar o próprio envelhecimento também é algo que desqualifica também, como a dona Bela falou. Por que eu não aceito que eu estou envelhecendo? Qual é o problema de envelhecer? Agora, como eu estou envelhecendo? Como que eu desejo esse envelhecimento? O que eu busco? O que eu tenho, né, de oportunidades, de escolhas para poder envelhecer com dignidade, né? Acho que isso a gente tem que olhar. Eu queria só falar mais uma coisinha. O grande momento que nós tivemos a oportunidade de viver agora para aprender, foi a morte do Papa Francisco. Até o último dia, esse homem trabalhou. Ele estava mal, ele não falava, mas ele não deixou de assumir o trabalho dele, a função dele. Então, para todos nós, isso é uma lição. O que nós estamos fazendo? Enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que caminhar. Então, penso que para nós foi uma lição, e assumiu agora um novo Papa que tem 69 anos. Também vai começar um novo trabalho. Então, para todos nós, isto não importa a sua religião, mas o que importa é essas pessoas estão fazendo alguma coisa. Não é um problema de idade, é um problema de eu tenho capacidade e vou fazer. E não fazer é uma violência, porque quando eu sou podada a fazer as coisas que eu desejo, que eu tenho condições de fazer, alguém está violentando esse meu direito do fazer. A falta de conhecimento e preparo ao cuidar de pessoas fragilizadas também é algo que contribui, né, para as violências. As condições de vida, como eu falei, o desemprego, também favorece que as pessoas, né, como eu disse, que a família muitas vezes cometam estes crimes, cometam essas violências contra as pessoas. E grande parte dos cuidadores, gente, uma coisa importante dessas 42 mil denúncias do Disque 100 do ano passado, é que a maioria do agressor são mulheres. E por que são mulheres? Porque são as mulheres que cuidam. São as mulheres que estão ali no dia a dia cuidando daquela pessoa idosa e elas não têm nenhum respaldo para poder respirar, aliviar, para ter alguma coisa que aquela mãe ou aquele pai que necessita de cuidados possa fazer muitas vezes para que ela também tenha um momento de cuidado dela. Vocês imaginem uma filha ou um filho, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa que fica sem dormir porque a mãe está com algum problema cognitivo, alguma demência em estado avançado ou, né, moderado, mas que já fica sem dormir à noite, andando na casa durante a noite, se deixa uma porta aberta, a pessoa vai para a rua e se perde, é atropelada. Você já imaginou o nível de estresse deste cuidador? Deste cuidador que na sua maioria é o cuidador familiar? Não estou justificando, então ela pode bater na mãe e no pai porque ela é sobrecarregada. Não é sobre isso, mas é sobre ter política pública que também vai olhar para essa família que cuida. Porque existe um dado aí, um estudo, né, vindo aí dos pesquisadores que falam sobre a demência, que até 2050 o Brasil terá 5,5 mil pessoas, 60 anos mais, com demência de Alzheimer. Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai dar suporte para este familiar que cuida? Que política pública vai ter para dar conta de tudo isso? Como que nós vamos trabalhar a prevenção dessa doença de Alzheimer? Porque os estudos estão apontando isso
é algo que a gente não pode ignorar. Está tendo atividades suficientes que trabalham a cognição da pessoa idosa aqui em Valinhos? E não estou falando só porque eu sou psicóloga, não. Tá, tem a ginástica, que bom que tem a ginástica, tem o CCI lá com diversas oficinas, que bom, que cresça, que tenha cada vez mais idosos lá, mas nós estamos falando de 24 mil idosos. Vamos colocar aí uma porcentagem está trabalhando, está ativo, mas o que não estão? Conseguem chegar no CCI? Todos conseguem chegar lá e fazer atividade para a mente, fazer lá a ginástica, o teatro, aprender a tocar violão, a oficina da memória, que eu amo fazer oficina da memória. Nossa Senhora, é muito bom. 24 mil estão lá? Porque se tivesse, não tinha nem vaga, né? Não estão. E aonde estão esses idosos? Fazendo o quê? Aonde? Estão em casa. De que maneira que eles estão em casa? Estão sofrendo algum tipo de violência? Então, quando eu falo disso, e para provocar vocês para amanhã, para que vocês escrevam, proponham políticas públicas, pensando que esta violência a gente só vai começar a melhorar e quem sabe um dia sanar, é através da prevenção, é investindo em educação e conscientização para a população, é indo nas escolas e falar sobre o respeito, sobre a dignidade da pessoa idosa desde os pequenininhos. É quando a gente vê uma criança pequena, não importa, assim, começou a falar e ela faz uma brincadeirinha, porque o velho, você chamar a atenção dessa criança logo ali, ó, no berço, porque isso é psicoeducação, isso é conscientização. Mas o que a gente vê muito? Só se fala sobre isso, sobre a violência do idoso em junho, porque é o mês de conscientização, de acordo com a ONU, do combate à violência contra a pessoa idosa. Tá aí, ó, mês que vem. Mas será que a gente deve falar sobre isso só em junho de todo ano? E os outros meses não acontece violência? Ninguém precisa ser conscientizado? Ninguém precisa ir lá na escola falar sobre isso? É educação, não existe a consciência, a educação, é cuidar de quem cuida. Nós podemos e temos que propor políticas públicas para poder ter pessoas que cuidem dessas pessoas que estão cuidando hoje, porque elas estão sobrecarregadas, elas estão cansadas, gente, não tem como ignorar isso. Fortalecer os serviços públicos que garantem a proteção, ampliar o acesso ao CREAS, ao CRAS. Uma coisa que é muito importante é ter atividades para as pessoas idosas no bairro, gente, no território delas. Isso é urgente, nós estamos falando de 24 mil pessoas. Quem não consegue chegar no CCI, o que está fazendo? O que tem para elas? Tem que propor esse tipo de atividades. Porque a união de todos nós, da família, da sociedade, do governo, é o que vai fazer com que essa violência diminua. E nós estamos falando de agora, não é de amanhã não, é de agora. O Disque 100, qualquer indícios de violência que você veja no seu bairro, nos seus vizinhos, seja onde for, Disque 100, denuncie, Ministério Público, delegacias, venha para o Conselho do Idoso, vá no CREAS, procure quem cuida no local da sua cidade. Cuidar dos idosos é cuidar da história. E quem cuida com amor, previne com presença. E que o nosso compromisso com a dignidade da pessoa idosa seja coletiva, contínua e real. E não só quando existe o que foi dito aqui, a questão do o governo bonitinho está fazendo algo, aí melhora a condição de vida da pessoa idosa. O governo vai embora, desce a ladeira abaixo. Não, tem que ser contínuo e de verdade, política pública de verdade. Tá bom, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Bom, eu gostaria, antes de comentar alguma coisa, uma dica que você colocou, dizer que
como presidente do Conselho, me sinto realizado. Realizado no seguinte sentido: as palestras que têm vindo, nós já tivemos 4, né? Temos mais uma ainda, né? Uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra. E em relação a Mali, se eu não estou enganado a data, não é ali. Em 2024, em alguma data do segundo semestre, eu recebi um convite na minha casa. Alguém, um vereador, passou o meu telefone para a Marli, e a Marli passou: eu sou fulano e tal, não sei o que, eu tenho tal coisa, você poderia vir tomar um café aqui? E eu disse: oh, nossa, onde que é isso aí? Lá fui eu, só que no dia teve um problema de saúde da minha família, né? Não pude ir. Isso foi o final de ano, 1º de dezembro do ano passado. Ela inaugurou um espaço aqui. Conexão Envelhecer. Conexão Envelhecer, ser com S, tá? E ser, né? E eu fui. Depois ela tornou, aí aquele café, você não vem, não sei o que, então eu fui lá esse ano. Foi uma satisfação conhecê-la. Coloca aí uma vibradora, o que faz? Junto com a Kátia lá, né? Com a Kátia, tem esse espaço fantástico do trabalho que elas fazem, né? Parabéns pela vibração, por essa oportunidade, por ter aceitado o convite para vir aqui. Foi de verdade, de coração. Muito obrigado. Marisa, por favor. É que a gente convidou já a Marli para conhecer o Centro Convênio do Idoso. Ah, é maravilhoso. E aí, então, foram trocadas muitas figurinhas lá, né?